Olá para você que nos acompanha, eu sou Éder Santos e hoje nós começamos uma roda de conversa com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Lembrando que essa é uma conversa, é um bate-papo, para que você conheça melhor o candidato a prefeito da nossa cidade e possa escolher com mais, vamos dizer assim, com mais opções o seu voto e eleger aquele que, segundo os seus valores, as suas crenças, é a melhor opção para a nossa cidade. Nós queremos lembrar que nós somos assistidos por 3,5 milhões de pessoas, que é as nossas visualizações, e se você quiser fazer um anúncio conosco, pode entrar em contato pelo telefone de DDD 32 98816 9785. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber o candidato Isauro Calais, candidato a prefeito de Juiz de Fora. Candidato, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Éder. É um prazer enorme estar aqui, sendo a cobaia desse podcast, sendo, como eu falei com a Desirê no primeiro que eu fui lá, sendo de fato o boi de piranha, para que a gente possa estar batendo um papo, estreando essa ferramenta tão importante, que agora mesmo você, Éder, disse, 3,5 milhões de visualizações. Legal, muito importante, que não só o político vem aqui, os pré-candidatos, ou melhor, os candidatos, que os vereadores depois eleitos, o prefeito eleito, empresários, que aqui é uma ferramenta que vai chegar para todos. 3,5 milhões, com certeza, todo o povo de Juiz de Fora vai ver, e isso é importante. No caso nosso, nós estamos aqui levando a nossa proposta, levando o nosso programa de governo, o que a gente deseja, eu e a Sônia Parma, para a gente fazer uma cidade, de fato, melhor para todos. Então, eu fico muito feliz, mas muito feliz, por estar estreando isso aqui. Muito obrigado, candidato, pela sua presença, pelo seu aceite em estar aqui conosco, né, como o senhor disse, inaugurando. Gostaria de perguntá-lo, como chama? Candidato, senhor, Isauro? Isauro, me chama de Isauro. Isauro. Quando chama de candidato, fica uma coisa muito distante. Sim. E quando chama de senhor, aí danou-se. Então, pode me chamar de Isauro. Me sinto muito feliz e tranquilo de estar em Juiz de Fora, em todas as partes, sendo tratado de uma forma simples e carinhosa. Correto. Isauro, quem é o Isauro? O Isauro é o sexto filho de 7 filhos de Isauro José de Calais e de Josefina de Batiste Calais, um farmacêutico prático que depois já com todos os filhos, cursou farmácia em Belo Horizonte, conseguiu o Conselho Regional de Farmácia, um farmacêutico que criou com muita dificuldade os 7 filhos, e a minha vida não foi diferente da maioria do povo brasileiro. Com 11 anos fiz a minha caixa de engraxate, que eu queria comprar uma chuteira, que eu não tinha chuteira, jogava futebol de quichute. Consegui comprar a chuteira e ainda consegui comprar uma bicicleta. Eu fiz a caixa e engraxava sapato sábado e domingo, lá num pequeno distrito de Miraí. Aos 13 anos, saía comprando frango pela roça, de bicicleta, trazia para o centro do distrito, para vender para um caminhão de Visconde do Rio Branco que ia lá em São Sebastião da Vargem Alegre, que era distrito de Miraí, comprando também frangos. Aos 15 anos, estudando em Miraí, eu ia de ônibus de São Sebastião da Vargem Alegre. Não tinha loteria, naquela época era a loteria da Zebrinha, só tinha loteria esportiva. Eu pegava os cartões em São Sebastião da Vargem Alegre, ganhava um percentual de quem queria jogar e ganhava um percentual lá na loteria, que meu pai, à época, me dava apenas o dinheiro para comprar um pão doce e um quisuco. Os mais velhos lembram do quisuco. E depois eu fui para o Rio de Janeiro jogar futebol com 16 para 17 anos, joguei no Flamengo 9 meses, aí 2 anos no Botafogo e 1 ano no Olaria, tudo categoria de base. E quando saí do Flamengo, o Flamengo tinha alojamento, tinha alimentação, moradia, tinha tudo. Eu fui para o Botafogo e o Botafogo não tinha nem alojamento nem alimentação. Então eu tive que ser ajudante de cozinha no Rio de Janeiro, office boy. Depois fui para a Olaria, do Olaria vim para Juiz de Fora para terminar o meu 2º grau,
terminei o 2º grau aqui, fui motorista de táxi aqui em Juiz de Fora, serventuário da Justiça por 4 anos, fui presidente do bairro Progresso, Borborema e Santa Paula, fui presidente do Diretório Acadêmico do Viana Júnior, onde me formei em Direito, fui diretor do PROCON 4 anos, fui defensor público 35 anos, me aposentei em fevereiro de 2021, fui vereador 5 mandatos, presidente da Câmara 4 anos consecutivos e, com muita honra, deputado estadual. Essa é a minha história em Juiz de Fora. Sou casado com a advogada Norma e tenho 3 filhos, a Júlia, de 33 anos, o Bernardo, de 24 e o Lucas, de 22. E o Juca, que é o meu xodó, que é o meu Rottweiler, meu amigo, meu companheiro de todas as horas. Então, essa é a minha vida em Juiz de Fora, que eu me orgulho muito de ter aqui plantado a minha bandeira, ter colocado aportado aqui em Juiz de Fora, ter colocado, de certa forma, a minha raiz aqui há 43 anos atrás. Correto. Isauro, como você bem disse, você já é um homem da vida pública, né, praticamente desde criança. Por que ser prefeito de Juiz de Fora? Eu tive a oportunidade de ser vereador, como eu te disse, presidente da Câmara, sim, deputado. Fui o presidente Notícia no Brasil, quando em 2001, 2002, 2003, 2004, economizei e devolvi do dinheiro da Câmara para a Prefeitura mais de 6,5 milhões de reais. Foi notícia no Jornal da Globo, em todos os jornais do Brasil, como exemplo, como zelo com a coisa pública. Aí você vê uma administração que gasta 6,5 milhões para fazer aquela Praça Antônio Carlos, que qualquer pedreiro, eu tenho um amigo que é pedreiro, que eu nem contrato ele para fazer nada na minha casa, que ele é careiro, é espetacularmente bom, um dos melhores, mas cobra caro. E ele me disse, aquela praça com material meu eu faria por 1.800.000. Ali gastou 6,5 milhões, ainda está inacabado. O banheiro do Parque Alfa, 4 anos interditado, também pelo valor dele. E aí você vai a outras coisas, comprou um pacote de arroz, que eu denunciei, foi notícia no Brasil todo, viralizou no Brasil, mais de 50 mil, mais de 500 mil visualizações. Foi não, 500 mil não. Só o Cleitinho recebeu, segundo ele, 2 milhões de visualizações. Então, só ele, Cleitinho. Então, sim, viralizou no Brasil, quando comprou um arroz de R$50, dizendo que o arroz é orgânico, enquanto que o prato fino, que era um dos melhores, um dos melhores, se não for o melhor arroz hoje, ele, na época, estava R$24. E tinha outros R$16, 15, 16, 17, 18, arroz de excelência. E aí pagou R$50 e R$51, acho que é isso mesmo, R$51, R$52, não me lembro o valor exato. O que isso significa para mim e para a Sônia Parma? Você pegar R$52, R$51, você sabendo que na casa dessa criança não entra um arroz mais de R$20. Na minha casa, o arroz é de R$20, 20 e poucos reais. Dá revolta, dá com certeza em cada uma maneira de rejeitar. E a maneira da gente rejeitar, isso foi, eu e a Sônia, foi colocar o nosso nome para disputar essa eleição. Não temos transporte público. A atual administração conseguiu acabar com 4 empresas, deixou uma empresa, um monopólio. Essa empresa é subsidiada com mais de 60 milhões, que ela já deu para essa empresa, não tem cobrador, o ônibus que bate, o ônibus que quebra, o ônibus que pega fogo, o ônibus que atrasa, não tem ônibus. E aí você vai na saúde, não tem um exame lá no posto de saúde, não tem uma consulta, e aí eu te respondo, é por isso que eu sou candidato. Você vai na segurança pública e está um caos, depois nós vamos falar dela. É por isso que eu e a Sônia Parma, delegada Sônia Parma, somos candidatos. Nós não podemos ver uma cidade, de certa forma tem gente que defende, tem gente que gosta, nós não gostamos. Essa cidade que a prefeita reside, não é a que eu resido. A que eu resido não tem segurança, não tem transporte público, não tem saúde, não tem investimento, está empobrecendo, tem craqueiro, tem andarilho para tudo quanto é lado. Essa é a cidade que eu vivo.
Essa é a cidade que tem engarrafamento em todas as ruas. Essa é a cidade que não tem respeito com o meio ambiente, que corta mais de 300 árvores lá no estádio Maria Helena. Então, essa é a cidade que gasta horrores de dinheiro em nada, que gasta mal fazendo pouco. Então, gasta muito e mal fazendo pouco. Então, é por isso que nós somos candidatos, nós queremos fazer uma cidade diferente, Éder. Isauro, você comentou sobre os gastos. Na última legislatura foi aprovado o aumento de 4 cadeiras na Câmara, né? Embora a gente tenha pela lei espaço até 25. Na sua visão, você acha que isso foi bom, é a favor, é contra? Olha, eu, quando fui presidente da Câmara, eu diminuí o número de vereadores. Nós reduzimos de 21 para 19. Era uma decisão minha? Não, era uma decisão do TSE. Então, eu não vou entrar na seara se é legal ou não. Sim. Porque se a lei permite, é óbvio que um ou outro vai tentar utilizar a lei para se beneficiar. Eu não votaria para aumentar. Se estivesse na Câmara. Mas eles são soberanos, têm os mandatos, têm o voto. Agora, cabe ao eleitor analisar cada atitude de cada vereador. Como vota cada vereador? Como faz cada vereador? E o que a gente defende é que tudo seja transparente. Entendeu? Nada possa, no legislativo, como era no passado, secreto. O voto tem que ser aberto, o vereador tem que colocar para o patrão dele, que paga o imposto, como ele vota, como ele age, como ele vê o interesse da população. Se muitas das vezes o interesse da população for distante daquele posicionamento, aí cabe ao eleitor avaliar e caçar a procuração, que o voto é uma procuração. Se o entendimento dele for e o voto for parecido com o desejo do vereador, do cidadão, aí o cidadão, obviamente, deve renovar a procuração. Então, o voto é uma coisa muito interessante. Você passa uma procuração para um prefeito, para um vereador, para um deputado, e depois você caça ela se você quiser. E aí, essa é a história do Legislativo de Juiz de Fora, que eu tive a oportunidade de passar ali 5 mandatos. E, como eu te falei, não vou entrar na seara, cabe ao eleitor avaliar se está certo ou não com o seu voto. Correto. Isauro, sobre a educação, que é a base, né? A criança começa a ter ali um discernimento sobre o que é a vida pela educação. A educação de Juiz de Fora está boa, pode melhorar, e o que pode ser melhorado, se caso se considere assim? Éder, eu defendo investimento no mercado de futuro. Para mim, a educação é uma bolsa de valores, é um mercado de futuros. Você tem que investir, você tem que olhar com olhos não do presente, mas você tem que olhar com olhos do futuro. Que geração que você quer? Que geração que você quer indo e vindo por Juiz de Fora? Que geração que você quer futura trabalhando? Que geração que você quer conviver com ela? Se você quiser conviver com a geração em que nós vamos ter mais a polícia à procura deles, se você quiser conviver com a geração futura, que você vai ficar em casa com medo de ir à rua e de ir para as ruas, se você quiser viver com uma geração que vai ter emprego, mas não vai ter uma mão de obra especializada, deixa do jeito que está. Agora, se você quiser investir no mercado de futuro, é escola por tempo integral. Defendo que a criança vá para a escola às 7 horas da manhã, chega na escola, toma um café, estuda até 11 horas, aí depois de 11 horas vai almoçar, almoçou, vai fazer um tipo de leitura qualquer na escola, vai participar de um tipo de cultura qualquer, depois vai brincar, vai praticar esporte, depois volta a estudar, aí depois toma um banho, janta e vai para casa. Essa é a escola que eu desejo, a escola que você vai estar pensando em fazer uma sociedade, uma cidade melhor, com adolescentes que não vão estar convivendo com o tráfico, adolescentes que não vão estar convivendo com alcoolismo, com usuários de droga, adolescentes saudáveis, buscando
sim, buscando com certeza um futuro, buscando com certeza um mundo melhor. E isso só se faz através da educação e por tempo integral, é que nós vamos fazer. Nós vamos colocar a guarda armada em Juiz de Fora. Vamos fazer um concurso para a guarda, para 300 novos agentes da guarda em Juiz de Fora. E parte desses nós vamos estar colocando, circulando próximo das escolas, para que não tenha aliciamento de traficante algum em porta de escola. Nós vamos monitorar com câmeras, nós vamos iluminar as escolas, nós vamos equipar as escolas com todo o tipo mais moderno de informática, colocar computadores nas salas de aula. Nós queremos fazer da geração futura, a geração que vai estar em 2025 com 7, 8 anos, 9, 10 anos, para que ela daqui 10 anos seja um pós-adolescente ou até um adulto saudável, um adulto que vai estar contribuindo para o desenvolvimento de Juiz de Fora. É isso que nós queremos, fazer concurso para novos professores, secretários escolares, cantineiros, vigilantes, pessoas que vão estar ali tomando conta das escolas, que vão ter identidade com a comunidade e não terceirizar, colocando um vigilante ali que não tem conexão nenhuma com a comunidade. Nós queremos, além de fazer tudo isso aí, hoje existe um concurso que tem, acho que 1.000 profissionais. Eles estão trabalhando na vaga que é deles. Eles são contratados para a vaga que é deles. É chamar esses profissionais, colocar eles para dentro, já passaram no concurso, para que possa melhorar e com mais tranquilidade, trabalhar para melhorar o ensino das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E a outra coisa, valorizar financeiramente. Pagar o profissional de educação um salário digno, um salário que ele possa estar dedicando e fazendo novos cidadãos, fazendo um futuro melhor para nós. E não tenho dúvida, se você investir hoje, nós vamos ter, principalmente eu, com 63 anos, vou ter uma velhice em Juiz de Fora mais segura, e não essa que está aí hoje. Tocando na segurança pública, Isauro, nós temos visto, aí não consigo te dizer, né, se pelo fato da administração ou se devido à pandemia, nós vimos no Brasil inteiro, o aumento do número de moradores de rua. O que seria uma proposta hoje para essa realidade que não só Juiz de Fora, mas o Brasil todo está vivendo, mas especificamente em Juiz de Fora? O que seria uma proposta ideal para a nossa cidade? Éder, isso é um desrespeito com a cidade, o que essa administração faz. Essa quantidade de andarilho, essa quantidade de morador de rua, de craqueiros, ameaçando, agredindo, impedindo mulheres, idosos, crianças de ir e virem. A prefeitura hoje paga para essas pessoas ficar usando crack na porta dos prédios, na porta de lojas. A Mr. Mu, você está aqui do lado da Mr. Mu. A Mr. Mu é lastimável o que está acontecendo. As pessoas dormindo na porta de lojas, fazendo as necessidades fisiológicas, um desrespeito com quem paga os seus impostos, com quem gera emprego, pega uma carteira e assina, dando a possibilidade de um cidadão levar o sustento da sua casa, paga impostos altíssimos, um governo estadual que tem a boca grande, só quer arrecadar, um governo federal que tem a boca grande, só quer arrecadar, e aí vem o município, não dá atenção devida, quer fazer com que essas pessoas não estejam na rua. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essas pessoas da rua. Primeiro, nós vamos utilizar quantas vezes forem necessárias, quantas vezes vamos abordar. Vamos fazer uma abordagem séria, contínua, com esses moradores de rua. Vamos identificar quem é usuário de droga, quem é usuário de álcool, quem é doente psiquiátrico e quem está na rua só para cometer pequenos furtos, roubos e até estupro, como aconteceu lá na Brás Bernardino. Queremos fazer um raio-x dessa população. Como você disse, é verdade, aumentou muito. Da pandemia para cá, muitos romperam a relação familiar, teve um rompimento da relação com a família, com os filhos, e isso, e mais o álcool, mais a droga, mais o remédio, levou essa população
enorme para as ruas, aumentou significativamente. Hoje eu posso te falar que nós devemos ter aí mais de 1.000, fácil em Juiz de Fora. Então nós temos que identificá-los. Há uma semana atrás, eu bati um papo com um que veio do Rio de Janeiro, o Jorge. Ele teve uma ruptura da relação com a mulher, com os filhos, e estava morando na rua. Falou que não é usuário de droga, cerveja ele toma uma vez ou outra, quando tem um dinheiro, também não é viciado, mas ele queria uma oportunidade de trabalho em Juiz de Fora. E ele está aqui por essa oportunidade de trabalho, para tentar se reestruturar. E se não conseguir, que ele gostaria de voltar, ou melhor, ir para uma outra cidade. Então eu falei para ele o seguinte: o que ocorre em Juiz de Fora é muito simples. A prefeitura dá uma ajuda para um, para outro, põe um no hotel, outro no outro, dá R$600 aqui, o que vai fumar um crack vai aliciar o outro para fumar e por aí vai. O que nós pretendemos fazer? Nessa abordagem, nós queremos fazer uma abordagem intersetorial. Nós vamos pegar a Secretaria de Assistência Social, porque não adianta você fazer só a abordagem com a Secretaria de Assistência Social. Você não vai a lugar nenhum. Você vai 10 vezes, 30 vezes, e o cidadão vai fazer corpo mole. Então, nós vamos fazer 50 vezes, se necessário, 100 vezes, se for necessário, mas nós vamos estar com outros setores da prefeitura. A saúde, é fundamental a Secretaria de Saúde. É fundamental para identificar qual a doença que essa pessoa tem. Se ela tem uma doença de alcoolismo, que é uma doença do vício da droga, uma doença psiquiátrica, ou uma AIDS, ou qualquer outro tipo de doença, nós temos que identificar. Nós temos que dar a possibilidade dessa pessoa de se curar, de curar essas pessoas. Nós temos que dar com o governo, aí já entra outra secretaria. Nós vamos com a Secretaria de Governo, nós temos que encaminhar essas pessoas curadas, essas pessoas que porventura não têm a doença, mas que estão na rua, como esse do Rio, ao mercado de trabalho. E os que não são de Juiz de Fora, muitas das vezes estão perdidos aqui em Juiz de Fora, retornar com eles para a sua terra natal, retornar com eles para perto dos seus familiares, do convívio com os familiares. Então, se fizermos isso, nós já vamos estar fazendo o papel de resgate dessa população. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, nós vamos iluminar a cidade. Nós vamos colocar câmeras em tempo real, nós vamos revitalizar o centro e os principais bairros de Juiz de Fora, nós vamos colocar a guarda municipal armada na rua. Então, nós vamos fazer um casamento de ação para que o morador de rua possa ter oportunidade de trabalho, possa ter oportunidade de se reerguer, possa ter a oportunidade de ter a atenção da saúde do município para ele combater qualquer tipo de doença que porventura venha a ter, mas ter a guarda para ter disciplina na nossa cidade, para ter respeito com as mulheres, respeito com os idosos, com as crianças, fazer uma cidade que todos possam ir e vir com segurança. Isauro, hoje em dia, se você jogar qualquer hashtag, né, na internet, um dos grandes tópicos que aparece é o transporte público. Nós sabemos que hoje o transporte público na nossa cidade ele é subsidiado, né? Se eu não me engano, acho que é uma PEC de 2015, que configura o transporte como um direito, né, da sociedade, tal qual saúde, educação e segurança. Você é a favor desse subsídio? Continuaria com esse subsídio? Qual é o caminho hoje para o transporte público? Não, eu sou contra o subsídio. Sou contra subsidiar o transporte público. Como é que você vai subsidiar um transporte que é caótico? Como é que você vai subsidiar um transporte que tem ônibus de quinta qualidade? Como é que você vai subsidiar um transporte que atrasa, que quebra, que bate, que pega fogo, que elimina a profissão dos cobradores, cheio, que falta ônibus, enfim, chamar o povo de bobo. Sou contra subsidiar o transporte público. Sou favorável ir ao governo federal e ao governo estadual para que juntos possamos estudar o transporte público para Juiz de Fora. E se tiver necessidade da prefeitura junto com o Estado e o governo federal, fazer como na saúde, fazer como na segurança, um acordo, uma união para fazer um transporte de qualidade, aí nós vamos. Mas nós vamos fazer uma licitação para voltar com 6 empresas, voltar com cobrador,
criar o ônibus bairro a bairro, o ônibus que sai de Benfica, ele podendo ir no São Pedro, o ônibus que sai de São Pedro podendo ir no Manuel Honório, fazer com que o cidadão que hoje paga 4 passagens venha pagar 2 passagens. Fazer um transporte de qualidade, Éder, que só existe uma maneira. O transporte público de Juiz de Fora já teve 13 mil, 14 mil usuários por ano. Hoje não chega a 6. Por quê? As pessoas estão indo a pé, estão indo de aplicativo, estão indo de carro, porque o transporte é de péssima qualidade. Se você faz um transporte público de qualidade, eu não tenho dúvida que o trabalhador vai deixar o automóvel em casa, vai deixar de ir de aplicativo, vai deixar de ir de táxi, vai deixar de ir a pé, como muitos vão, para ir no transporte de qualidade. Tirar essa linha férrea do centro da cidade que atrapalha sobremaneira o desenvolvimento de Juiz de Fora e, no lugar dela, colocar um veículo leve sobre trilho, também dando conforto para que o cidadão possa ter mais uma ferramenta de transporte público, ter mais esse conforto no transporte público, ir e vir com um veículo leve andando a 20 km por hora, 15 km, se passar um cachorro na frente, o maquinista para, se passar um carro, o sinal fechou, ele vai parar. A nossa cidade vai fluir, vai ter condição de ter um desenvolvimento melhor e um transporte público melhor. E se o transporte público for melhor, é fato que o cidadão vai prestigiar o transporte público. Se você sair de manhã cedo, você vai ver um monte de gente andando a pé. Eu saio do Progresso, eu vejo as pessoas indo a pé, muitos indo de aplicativo, 3, 4 juntos de aplicativo, de táxi, de automóvel. Por isso essa cidade tem engarrafamento em todas as ruas, porque o nosso transporte público é de péssima qualidade. Você vai na Francisco Bernardino, engarrafamento, na Brasil, engarrafamento, na Getúlio Vargas, engarrafamento, na Rio Branco, engarrafamento, Benjamin, engarrafamento, Olegário, engarrafamento, então, Independência, engarrafamento. Todo lugar você vai engarrafamento. Você vai para Benfica, para a Zona Norte, engarrafamento. Você vem de lá, engarrafamento. Porque o nosso transporte não é de qualidade. As pessoas, se tivesse um transporte de qualidade, as pessoas deixariam o automóvel na garagem, quando fosse passear no final de semana, ou fazer uma pequena viagem, ir para um sítio, ir para uma praia, visitar um parente, ele usar o automóvel. Mas hoje, com o transporte de péssima qualidade, ele vai utilizar o automóvel e essa quantidade de CO2 na nossa cidade, essa quantidade de automóvel poluindo, e isso é prejudicial em todos os aspectos, para o desenvolvimento da cidade, para a saúde das pessoas, e eu acho que quem quer pensar num futuro para Juiz de Fora tem que pensar num transporte público de qualidade, que seja seguro, que seja que cumpra os horários, que tenha o retorno dos cobradores, que tenha o retorno de mais empresas. Aí nós vamos, com certeza, fazer uma cidade até com bem menos carro no centro da cidade. Nos últimos 2 anos foram inseridos, se eu não me engano, 347 novos carros no sistema de transportes. Mesmo com essa inserção, né, e o transporte estando aí entre os top 10 dos problemas de Juiz de Fora, como que você vê isso? Está sendo mal gerido? O que você pensa sobre esse acontecimento? E falando sobre os cobradores, se eu não me engano, me corrija, por favor, se eu estiver errado, parece que o TST deu um parecer a favor da retirada dos cobradores. Qual que é a sua opinião, o seu pensamento sobre isso? Olha, primeiro que o TST, eu respeito a decisão, mas eu, como prefeito, quero o cobrador. Quero o cobrador. E a empresa que ganha a licitação vai ter que ter o cobrador. Senão, ela não vai ganhar a licitação. Porque vai estar lá uma cláusula bem clara, o retorno dos cobradores. Então, não tem Tribunal de Justiça, não tem o Tribunal Trabalhista nenhum que vai interferir nisso. Se há uma determinação de uma licitação, que nós queremos 6 empresas, vão ser 6 empresas. Que nós queremos retorno do cobrador, vão ser 6, vão voltar os cobradores. Isso é fato. Respeito à decisão, mas que, porventura, ganharmos a eleição, nós queremos 6 empresas, o retorno dos cobradores, e volto mais, 6 empresas com aquelas cores que tínhamos no passado. Todo mundo sonha com o retorno daquelas cores. Então, as famosas setinhas, né? Sim, sim. Nós vamos fazer isso, eu não tenho dúvida.
E a outra pergunta que você me fez em relação a isso foi... Aos 347 novos ônibus. Veja só, tem uma lei 10.476 de 2003, eu era presidente da Câmara, que obrigava a descarga do ônibus ser para cima. Passou a obrigar a partir dessa data. Então, todos os ônibus tinham a descarga para cima. Por quê? Com a descarga para baixo, ele jogava a poluição nos pontos de ônibus, nas pessoas que estavam nos pontos de ônibus, nos pedestres, nos automóveis, poluía sobremaneira a cidade. Então, essa lei foi feita para regularizar, de certa forma, com mais saúde, com mais proteção do ar que as pessoas respiram. O que essa administração fez? Autorizou 300 ônibus a trocar, colocar o cano de descarga para baixo. Eu ganhei na eleição, vai voltar para cima, isso é fato. Vai voltar o cano de descarga para cima. Aqui quem vai mandar sou eu, prefeito, não é a empresa de ônibus que vai mandar, não. E se fosse 300 ônibus novinhos, como você disse aí, não teria esse montoeira de ônibus quebrado, acidentando, batendo. O que a gente escuta é que busca ônibus de um lado para o outro, um ônibus que já está surrado num lugar, traz para cá. Então, nós, ganhando a eleição, nós vamos... Veja só, Éder, quem ganha uma licitação, quem faz um serviço público, presta um serviço para a prefeitura, ninguém está pedindo para ele não ganhar dinheiro. Qualquer empresa, ela só existe se ganhar dinheiro. Mas o serviço tem que ser de qualidade. O serviço tem que ser respeitando os nossos cidadãos de Juiz de Fora. O ônibus não pode atrasar, o ônibus não pode quebrar, o ônibus não pode bater, ter acidente como aconteceu ali perto de Dom Pedro, o ônibus não pode pegar fogo, porque o ônibus não é de qualidade. Então, quantas pessoas que eu conheço que perderam emprego porque o caos do transporte público atrasando, perderam emprego. Foram muitas. Então, nós vamos, ganhando a eleição, eu e a delegada Sônia Parma, fazer do transporte público um transporte público que seja de qualidade. Só lembrando, Isauro, até mesmo para deixar você que nos assiste, né, mais bem informado, essas informações nós obtivemos diretamente do consórcio via JF. Né, para que sim, a própria prefeitura, Éder, divulga isso. A própria prefeitura. Não só o consórcio, mas a prefeitura também divulga. Que tem ônibus novos, novinhos. Tem ônibus, alguns sim, mas nós queremos todos. Nós queremos todos, com o cano de descarga para cima, ônibus que não quebra, ônibus que não pega fogo, ônibus que tenha cobrador novamente. Esse nós queremos. Isauro, e mesmo hoje com a tecnologia, né, Euro 5, agora os últimos Euro 6, né, que tem um sistema ali, o catalisador, um sistema de redução de poluentes, ainda assim você colocaria o cano de descarga para cima? Ainda assim eles iriam cumprir a lei que está aí em vigor em Juiz de Fora. É crime o que a prefeita está fazendo deixar que isso ocorra. E essa história aí de biodiesel, disso e aquilo, é para enganar. É para enganar. Só que engana há uma parceria prefeitura com eles, aí engana o povo de Juiz de Fora. Mas a mim não engana, e se eu for prefeito, o ano que vem vai voltar o cano de descarga para cima. Tá certo. Isauro, a saúde em Juiz de Fora também é um dos tópicos do top 10, se a gente puxar hoje na internet. A gente vê que tem a UPA, né? As UPAs, Santa Luzia, em cada regional de Juiz de Fora. O que está faltando para a saúde ser melhor? Mais hospitais, mais médicos? O que pode ser feito? Olha, se você fizer uma pesquisa hoje, a saúde vem em primeiro lugar como a pior prestação de serviço do município, depois vem o transporte público, depois vem a segurança, depois vem o desenvolvimento, o turismo, o meio ambiente e por aí vai. A saúde hoje é um desrespeito com o cidadão de Juiz de Fora. O cidadão, hoje nós temos 70% das pessoas que estão hoje nas UPAs, nas unidades básicas de saúde e na porta dos hospitais buscando uma urgência e emergência, esse 70% poderia ser atendido lá no posto de saúde, lá na unidade básica de saúde.
desde que lá tivesse médico, desde que lá tivesse profissionais para atender. O que ocorre hoje? Qualquer cidadão que está nos vendo hoje, internauta, que busca o atendimento num posto de saúde, tem que levantar de madrugada, pegar uma senha, são 10 senhas distribuídas, tem lugar que é menos. Quando chega lá na última senha, já não tem mais o médico, não tem consultas de especialistas, não tem exames. Quando tem o exame é para 6 meses, 1 ano. O que nós queremos fazer? Nós vamos, Éder, contratar, através de concurso público, mais médicos, mais enfermeiros, mais técnico de enfermagem, mais assistente social, mais profissionais para estar lá na linha de frente, para que o cidadão, se tiver uma dor de cabeça, ele vai ser atendido lá. Né? Vai para a UPA que ela vai te atender. Se ele tiver alteração da pressão arterial, vai para a UPA que vai ser atendido. Se ele tiver uma dor de barriga mais grave, você tem que procurar um gastro, vai para a UPA. Então, o que nós queremos fazer? Que esse cidadão seja atendido na UPA. Nós vamos criar um protocolo e seguir esse protocolo. Teve um problema de saúde, o primeiro atendimento é com um clínico geral lá no posto de saúde. Cuidar dele, acompanhar os cuidados, acompanhar a medicação, dar atenção para que esse cidadão, de fato, tenha a condição de ser tratado lá no posto de saúde. Ter medicamentos que não tem, ter remédio, ter esparadrapo, mercúrio, coisas que não tem no posto de saúde. Outro dia não tinha papel higiênico nos postos de saúde. Então, o que nós queremos fazer? Fazer com que esse cidadão ele busque o atendimento no posto de saúde e seja atendido, porque são 60% da população da atenção primária, 60% do atendimento da saúde de fora, do SUS, é na atenção primária. E essa atenção primária está jogando tudo para as UPAs, está jogando tudo para as portas de emergência dos hospitais. Então, nós queremos lá resolver esse problema. Depois, contratar através de convênio, parceria com hospitais e clínicas para zerar todas as consultas de especialistas, todas. Depois, fazer a mesma coisa com as cirurgias eletivas. Hoje tem pessoas precisando tirar um pino do pé, colocou um pino no joelho, no pé, 2 anos, 3 anos, 4 anos para tirar um pino, não tem. Fazer uma cirurgia de hérnia, não tem. Fazer qualquer tipo de procedimento mais complexo, não existe. Então, nós vamos também fazer essa parceria. E, por último, nós vamos fazer com que Juiz de Fora seja protagonista, de fato, na micro-região e na macro-região. Veja só, as cirurgias de as cirurgias de médio, baixo grau de risco pode ser realizada lá no hospital em Lima Duarte, lá no hospital de Bicas, lá no hospital onde, se eu te falar que 80% das cidades da macro-região tem hospital, 70%, 80%, então a cirurgia de média complexidade ela pode ser realizada lá, desafogando Juiz de Fora para uma cirurgia de alta complexidade. Uma simples cirurgia de vesícula, ela pode ser feita em Bicas, ela pode ser feita em Mar de Espanha, ela pode ser feita em Lima Duarte. Para que vir para Juiz de Fora, ocupar aqui 5, 10, 15, 20 dias para fazer uma cirurgia de vesícula? Pode ser feita lá, mas não. Então não existe, nós temos que repactuar. O pacto tripartite, o Éder, Estado, município e governo federal, é a responsabilidade desses 3 entes que têm que estar juntos, fazendo essa saúde andar, fazendo essa assistência ser melhor. Então, para isso, tem que fazer um novo pacto, repactuar, para que essas pequenas cirurgias, ou melhor, cirurgia de baixa complexidade ou média complexidade, seja feita nesses municípios. E a de alta complexidade em Juiz de Fora. Aí eu não tenho dúvida, Juiz de Fora hoje recebe gente de tudo quanto é canto, da micro e da macro região, para fazer
essas cirurgias de baixa e média complexidade. E muitas das vezes o repasse não vem para cá porque é per capita, ele fica lá no município. É muito legal, a gente gasta o que não tem para fazer com que essa relação tripartite possa estar atendendo o cidadão da micro e da macro região. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos tentar buscar um novo, repactuar com os municípios, com o governo estadual e com o governo federal, para que isso possa acontecer nos municípios. E aí eu não tenho dúvida que nós vamos desafogar a cirurgia de alta complexidade. Muitas vezes o cidadão chega aqui e fica 6 meses para fazer uma cirurgia, filas e mais filas. Só mandado judicial, Éder, tem 3.500 mandados judiciais aguardando para fazer cirurgias. Isso é criminoso. Mandado judicial. Nós temos que buscar com a relação tripartite esse novo pacto para que a gente possa, de fato, ter uma saúde de qualidade. E depois criar lá na nossa atenção primária, como eu disse, um protocolo. E como que é esse protocolo? O cidadão chegou lá no posto de saúde, tem um protocolo de atendimento do clínico geral, das pessoas que estão trabalhando lá. Aí elas lá vão saber, de fato, qual o caminho para atender aquele paciente. E só, estritamente, aquele paciente que tiver necessidade de um especialista, que será encaminhado para um especialista. Juiz de Fora, sendo a capital da Zona da Mata, né? Você acha que há a possibilidade, seria viável, até mesmo dentro da lei, seria legal criar um consórcio de cidades da Zona da Mata, justamente para melhorar essa questão da saúde dos outros, né, munícipes que são atendidos aqui em Juiz de Fora? Ô, Éder, existe consórcio já, existe a CISP, existem alguns consórcios aí interessantes, muito importantes, que atendem alguns grupos de cidade. Existe o CIDEST, que é um consórcio da macro, no que diz respeito ao translado de acidentados, de doentes, que é o SAMU. Mas Juiz de Fora, o Éder, tem que ser protagonista. Juiz de Fora tem que fazer o HPS, e aí nós queremos construir um novo hospital, para que o cidadão tenha um hospital de qualidade, não aquele lixo, que é aquele açougue que é o HPS, construir já que eu estou falando em construir a UPA do Manuel Honório, porque a região leste não tem o atendimento por unidade de pronto atendimento. Nós temos que fazer o HPS ser, de fato, um hospital vocacionado para urgência e emergência, vocacionado para atender toda a nossa região, mas que ele não pode ficar ali atendendo com uma pessoa para fazer uma cirurgia do dedo mindinho. Um amigo meu caiu, acho que um martelo no dedo dele, ele é marceneiro, ficou 45 dias no HPS. Olha o custo dele de hotel, que ali é um hotel. Todo hospital tem uma hotelaria, que é dormir, é água, é banho, é café da manhã, é almoço, café da tarde, é jantar, é uma hotelaria. Então, o custo dele para o município, esses 45 dias. Isso poderia ser feito com mais facilidade se tivesse uma relação com um convênio com os hospitais e a prefeitura, obviamente, deixasse o HPS para um acidentado mais grave, para uma urgência e emergência. Então, se vocacionarmos o HPS para urgência e emergência, repactuarmos que os hospitais dessa micro e da macro região possam atender cirurgias de média complexidade, baixa e média complexidade, eu não tenho dúvida que nós resolveríamos um problema não só de Juiz de Fora, mas da micro e da macro região. Isauro, eu costumo dizer muito, principalmente em casa, que a gente vê falar, né, em várias coisas, e eu fico muito preocupado porque muito poucas vezes a gente vê alguma proposta falando sobre as crianças e os idosos. Eu costumo dizer que a gente que está na meia-idade, a gente aguenta o tranco. Mas a criança e o idoso, eles já estão mais
vulneráveis. Você pensa em alguma política voltada para essas faixas etárias? Eu te falei do ensino por tempo integral. Sim. Isso é fato que nós vamos tentar implantar no máximo possível das escolas, dar oportunidade para que essas crianças estejam participando da vida escolar de uma forma que a escola esteja inserida na vida dela. Não que ela esteja ali de passagem, só apenas de passagem, mas que exista uma união, família, pai, mãe e aluno com as escolas e com os profissionais que fazem a educação. Mas nós queremos, sim, fazer com que as crianças de Juiz de Fora possam ter lazer nos bairros, nós possamos criar nos bairros prática de esporte coletivo e individual. Eu lembro, quando eu comecei como vereador, inclusive a Roberta Stopper até está candidata a vereadora hoje. Quando eu comecei como vereador, a Roberta Stopper era campeã de bike. Ela competia Brasil afora, mundo afora. A Roberta Stopper chegava lá na Câmara pedindo ajuda a um ou outro vereador para ir representar Juiz de Fora, Minas e o Brasil nos Estados Unidos, na Espanha. E eu sempre, obviamente, contribuí com a Roberta. Mas quem tem que contribuir é o poder público. Nós temos que instituir uma prática dentro do município que um determinado valor seja destinado para o esporte amador, para o esporte amador individual e o esporte amador coletivo. Então, para isso, nós temos que estar lá nos bairros, Éder, investindo lá com profissionais de educação física. Nós temos hoje quantas faculdades de educação física de Juiz de Fora? Quantas? Então, nós podemos estar fazendo parceria com essas faculdades de educação física, dando bolsa para os estudantes, para que eles estejam lá nos bairros, ajudando, treinando, fazendo aquele trabalho de burilar, aquele trabalho de descobrir, aquele trabalho de polir novos atletas, sejam eles individuais ou coletivos. Então, nós temos que investir no futebol, no vôlei, no basquete, no handebol, no atletismo, todo tipo de esporte. Nós queremos fazer com que o idoso... Hoje, eu defendi o idoso praticamente em todos os meus mandatos de vereador e no meu mandato de deputado. Criei a Comissão do Idoso de Juiz de Fora, criei a Comissão do Idoso na Assembleia Legislativa. Eu quero fazer as rampas que estão no centro da cidade. Foi proveniente de emenda parlamentar, de minha autoria. Tinha pouco, na minha época era 1 milhão de emenda que a gente tinha, e o governo do PT ainda não pagava as emendas, mas com pouco dinheiro nós fizemos do Alto Espaço na Paula Lima as emendas. Só que hoje, como prefeito, eu quero fazer a emenda, as rampas. Só que hoje, como prefeito, nós pretendemos fazer rampas em toda a cidade. Por que fazer rampa? E por que cuidar dos passeios? Nós vamos ter um projeto de cuidar dos passeios com a comunidade. Nós não vamos jogar a responsabilidade só para o morador cuidar do seu passeio. Nós vamos, junto com ele, fazer um passeio para que o idoso, a pessoa com deficiência, o cadeirante, o cego, possa ir e vir com segurança. E principalmente o idoso. Hoje o idoso passar por algumas ruas de Juiz de Fora, sensacionalmente impossível. Aí eu falei com um amigo meu, ele falou: Isauro, não é impossível, não, é sensacionalmente impossível. Ruas, passeios irregulares, passeios que não tem rampa, há uma dificuldade na travessia. Então, nós queremos fazer, primeiro, acessibilidade com o idoso. Segundo, segurança, tirar esses carqueiros das ruas que agridem, que ameaçam, que intimidam. Segundo, tirar os bandidos das ruas. Terceiro, fazer com que o idoso tenha esporte, tenha lazer, que ele tenha cultura, que ele possa ter dentro da administração, organizado pela FUNALFA, projetos culturais para os nossos idosos, no centro e nos bairros. Nós queremos fazer com que o idoso viva em Juiz de Fora com segurança, que ele tenha conforto de viver em segurança. Sem falar que a nossa população, eu quando comecei a militar com a terceira idade, eu não era idoso. Hoje eu sou idoso, tenho 63 anos. Então nós temos hoje
17% a 18% da população de Juiz de Fora com mais de 60 anos. Então, é uma população bem grande, é uma população que daqui a pouco nós temos milhares de centenários, que nós temos que cuidar deles com carinho. A minha mãe faz 96 anos, agora dia 6 de outubro. Então, nós temos que cuidar dos nossos idosos. E eu tenho um compromisso. Idoso em Juiz de Fora vai viver confortavelmente, com alegria e com segurança. Zara, mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um tema também muito falado, dentro também do transporte público. Você pensa em algum tipo de rodízio, de implantação de ciclovias, alguma coisa para melhorar esse trânsito de Juiz de Fora, que está parecendo o trânsito de São Paulo, de tão caótico? Olha, primeiro nós vamos fazer o ônibus bairro a bairro. Se você fizer o ônibus com bairro a bairro, você vai tirar alguns ônibus do centro da cidade. Isso é fundamental. Nós queremos fazer com que o cidadão possa pegar o ônibus num determinado bairro e não vir para o centro para pegar outro ônibus. Ele possa ir nesse mesmo ônibus no seu destino final. E aí você já ajuda a mobilidade urbana. Segundo, precisamos implantar com urgência, para benefício da saúde do povo brasileiro, da saúde do povo de Juiz de Fora, da saúde da mobilidade urbana e do meio ambiente. Nós temos que implantar ciclovias. Primeiro a ciclovia de Benfica, no bairro de Lourdes. Depois estudar com técnicos a possibilidade de colocar ciclovias em vários bairros, em outros mais bairros que cabe uma ciclovia. Tem lugar que é acidentado, não tem jeito. Mas aonde for necessário e onde puder, colocar uma ciclovia para melhorar a mobilidade, melhorar a saúde e melhorar o meio ambiente. Isso é fato. Nós queremos fazer em Juiz de Fora. E tirar a linha férrea do centro da cidade. Se a gente tirar a linha férrea do centro da cidade, aí você me pergunta como vai fazer. Perdemos o time, perdemos o tempo. O governo federal renovou com a MRS mais 30 anos. Partido da prefeita, ela não foi lá pedir, olha, só quero 1,5 bilhão para tirar a rede, a malha ferroviária do centro da cidade, a MRS centro da cidade. Não foi. O governador de Minas fez um acordo com 100 bilhões aí com as mineradoras, e aqui essa linha férrea é de uma mineradora, para tirar essa linha férrea daqui, que só passa vazio aqui, só para atrapalhar a nossa cidade. E que gera pouco imposto para a nossa cidade. Aí perderam o time também, não conversaram com o governador, porque não existe diálogo, nem com o presidente, nem com o governador, então fica impossível. Nós vamos tentar buscar o capital internacional, para tirar essa linha férrea do centro da cidade e colocar um VLT. Se colocarmos um VLT, como eu disse no início, o VLT anda 15 km, 20 km por hora. Não vão ser necessário colocar esses viadutos horrorosos que eles estão fazendo em Juiz de Fora, enfeiando Juiz de Fora, colocando em risco, até matando, como morreu um motoqueiro nesse viaduto novo. Então, o que nós queremos? Colocar o VLT confortável, que as pessoas possam ir e vir do trabalho no VLT, e aí a mobilidade vai ficar melhor, que as pessoas vão deixar o carro em casa. As pessoas poucos vão deixar de utilizar o VLT para utilizar um ônibus. É óbvio que vai querer utilizar o VLT. E de onde vai o VLT? De Paula Lima, no Retiro. Então, uma coisa possa ser interessante para a mobilidade de Juiz de Fora. Então, nós acreditamos numa melhor mobilidade se tiver investimento no transporte público, se tiver investimento em ciclovia, se tiver investimento na retirada da linha férrea do centro da cidade. Tendo sido vereador, presidente da Câmara, conhecendo bem o orçamento de Juiz de Fora e o Caixa, você acha que Juiz de Fora tem essa viabilidade financeira e estrutural para uma implantação de um sistema desse? A retirada da linha férrea, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sim. Não tem recurso, não tem. O orçamento nosso é 3,5 bilhões, não tem jeito de tirar 1,5 bilhão para fazer o contorno ferroviário. Para fazer o VLT, de jeito nenhum. Com recurso próprio, de jeito nenhum. Mas nós temos capacidade de buscar o capital internacional, ou até o capital nacional. Fazer uma concessão de 30, 40, 50 anos para a retirada da linha férrea e a utilização do veículo leve sob trilho. Uhum. Porque, queira ou não queira, o cara para entrar no veículo leve sob trilho vai pagar passagem. Não vai ser a passagem do ônibus, uma passagem mais barata, mas vai pagar. Aí você imagina
você tendo ali milhões de pessoas andando nesse VLT, porque elas andam hoje de carro, andam a pé, andam de aplicativo, andam de táxi, porque não tem um transporte de qualidade. A partir do momento que você tiver, no meu modesto entendimento, eu acho que capital internacional, seja ele chinês, japonês, americano, europeu, ou até capital internacional, até capital nacional, investidores podem sim querer investir para colocar aqui um veículo leve sobre trilho por 30 anos, 40 anos, 50 anos. É, com certeza, um investimento. Então, dessa forma, eu acredito que a Prefeitura precisa ter capacidade de dialogar, capacidade de levar mundo afora os seus projetos, levar para o Brasil os seus projetos, para o Estado os seus projetos, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isauro, não concordando, né, com o subsídio do transporte, voltando ao transporte público, né, que o assunto nos fez voltar, a tarifa cobrada hoje em Juiz de Fora, você julga ela justa, cara, haveria um aumento para compensar esse subsídio? Qual que seria a política nesse termo? Primeiro, a nova licitação. A partir da licitação, não pode fazer a licitação que o PT fez na 040. A Ampar não, sumiu o nome da empresa. Via 040. A Via 040, mas tem um nome dela lá. Sim. A Via 040 cobrava R$ 6,30 de pedágio. Aí o PT fez a licitação, passou para R$ 12,60. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Isso é chamar o eleitor, o cidadão de bobo. Bobo. De R$ 6,30 nós vamos passar para R$ 12,60. Tira uma concessionária e coloca outra. Então, o que nós queremos fazer? A licitação, a nova licitação é nos termos de que o passageiro pague, o cidadão pague uma passagem mais barata, que o cidadão tenha um transporte coletivo de qualidade. E não subsidiar com o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, não subsidiar com o dinheiro que pode retornar para as pessoas no saneamento básico, numa obra, numa iluminação pública, numa água, muitas ruas não tem água, não tem coleta de esgoto. Então, esse dinheiro é para isso. Então, o que é que a gente deseja? Se tiver que subsidiar, que converse com o governo federal e estadual para que possa ter aporte financeiro, tanto de um como do outro, para fazer o transporte público de Juiz de Fora de qualidade e mais barato. Uhum. E ainda nessa questão, Isauro, eu me lembro que em 2019, se não me falha a memória, o JF Informa lançou uma enquete sobre a posição do embarque nos ônibus. E eu me lembro que, se não foi 56%, foram 66% que falavam que seria melhor se voltasse como era antigamente, o embarque pela porta traseira e desembarque pela porta dianteira, e quem tem a gratuidade também acessar o ônibus pela porta dianteira. Você mexeria no sistema, voltaria ao que era antigamente, ou embarque pela dianteira está salutar? Eu sou advogado. Eu fui defensor público e gestor da Defensoria Pública por 35 anos. Sim. Então, de engenharia de trânsito, eu entendo igual você entende de mecânico de avião. A não ser que você entenda de mecânico de avião. Então, eu só sei entrar no avião e viajar. Então, o que eu acho que deve fazer? Conversar, administrar. Quem administra é empregado de quem paga os impostos. Você paga o seu imposto, o internauta paga o seu imposto, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, o político é seu empregado. Não tem diferença ao você ter uma mercearia e contratar um funcionário. Aquele funcionário é seu funcionário, como se eu ganhar eleição, você é seu funcionário. Como eu era vereador, eu era seu funcionário. Quando eu era deputado, eu era seu funcionário. E assim são os vereadores, secretários de vereadores, as pessoas que estão lá naquele poder legislativo, a prefeita, os secretários dela, aquelas pessoas que estão trabalhando, concursado ou não, lá no poder executivo, no judiciário, juiz, promotor, as pessoas que estão no poder judiciário, todos são seus empregados. Todos devem respeito a você, todos devem obediência a você.
Então, o dinheiro não cai do céu, Éder, para pagar o salário da prefeita, do secretário, dos vereadores, do deputado, do governador, do senador, do presidente do Brasil, dos ministros. Dinheiro não cai do céu, não. Dinheiro é fruto do imposto que é pago pelo povo brasileiro. O dinheiro é fruto do imposto que é pago pelo povo de Juiz de Fora. E como paga o imposto, ele é o patrão. Como ele é o patrão, todos que estão no poder, no serviço público, cargo eletivo ou não, devem obediência a todos que pagam seus impostos. Então, para mim, é muito claro a relação que eu tenho com a relação e a visão que eu tenho da prestação do serviço público. Ela tem que ser de qualidade, porque quem faz essa prestação de serviço é você que paga os seus impostos. Dentro aí, para a gente finalizar, né, do transporte público, parece-me que 80% dos cobradores foram remanejados, né? Não houve uma demissão em massa, né? Pelo que eu me orientei. Se houver alguma discordância, por favor, fique à vontade. Ainda assim, a empresa, né, que hoje gerencia o transporte e promovendo, né, a passagem pelo cartão, mesmo com tudo isso, você faria como prefeito, como você disse, é vontade do prefeito que o cobrador volte. É a vontade do prefeito, é a minha vontade que o cobrador volte. E eles estão mentindo para você, estão mentindo para o Juiz de Fora. A prefeita e a empresa de ônibus não está aproveitando, não. Demitiu muita gente, muito pai de família, e nós vamos voltar com eles. Se essa empresa que está aí quiser participar da licitação, é um direito dela. Mas não vai ser só ela. Não vai ser só esse CNPJ, nós vamos ter mais outros CNPJs, outras empresas, e vai ser do jeito que a administração deseja. Vai ser do jeito que a administração vai desejar, né? É futuro. O jeito que nós vamos desejar para 2025. Não do jeito que a empresa deseja e a prefeitura faz. E, Isauro, como advogado, para a gente poder finalizar, né, depois você ficar à vontade para falar para o seu eleitor aquilo que você quer, como jurista, como advogado, o poder público ele tem essa autoridade para entrar no acordo de trabalho, né, entre a empresa e o empregado? Não, mas ninguém vai entrar no acordo de trabalho. Nós vamos querer o ônibus Juiz de Fora com o cobrador. Ponto. Independentemente de qualquer outro fato. Nós vamos querer. E quem quiser participar da licitação vai ser dessa forma. Entendi. Entendeu? A regra da licitação quem vai colocar somos nós. Não é a empresa de ônibus. Não é alguém que vem disputar a licitação de Brasília, de onde for, chegar aqui e querer fazer um edital para que ele possa ganhar a licitação. Nananina, não. A regra aqui vai ser nossa. Quem vai montar o edital vai ser a prefeitura, com o olho e o desejo de fazer o transporte público ser de qualidade, ser seguro, ser respeitoso com o povo de Juiz de Fora. E dentro disso ainda, né, fazendo uma nova licitação, como jurista até te pergunto, a empresa fez, se eu não me engano, 180 milhões de investimento nessa quantidade de ônibus que foram colocadas, mais a troca dos validadores e tudo mais. Havendo a quebra do contrato, a empresa pode pedir o ressarcimento desse investimento? Não vai ter quebra de contrato, vai terminar o prazo. Então, essa licitação seria feita em 2026? Termina em 25, nós vamos preparar o edital da licitação para 2026. Entendi. Nós vamos ter a relação com eles a ferro e fogo, isso é fato, que não vamos permitir a atrocidade que eles fazem hoje, mas nós vamos, e se porventura fizer o que está fazendo hoje, interessante, a atual prefeita usou para Gil, São Francisco e Tusmil a lei, segundo ela. E para essa empresa que faz pior do que essas empresas faziam, muito pior, ela está aí dando subsídio, subsidiando. Nós vamos cuidar do conforto e da segurança dos passageiros de Juiz de Fora. Se eu for prefeito e ela quiser continuar em Juiz de Fora, para que eu não use a lei que a prefeita usou com as outras, ela vai fazer um serviço de qualidade. E vamos fazer a licitação, preparar a licitação em 25 para 2026, termos 6 empresas
com as cores que tínhamos no passado e com o cobrador ali, ajudando a idosa, a mulher, a criança e ajudando o motorista, que hoje faz uma dupla jornada, tem uma dupla jornada e que atrasa muitas das vezes a viagem, porque tem que cobrar, ele tem que ajudar e ele é sozinho. Nós falamos sobre vários setores. Você já tem em mente nomes para o secretariado na sua gestão? Não, muito longe, está muito longe disso. A gente quer conversar com todo o segmento. Eu só tenho a certeza de duas coisas. O secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, nós vamos mudar o nome da secretaria. Hoje é Desenvolvimento Econômico, vai chamar Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico. E o secretário de Turismo vai ser escolhido pelo setor produtivo. O setor que gera emprego, o setor que gera impostos. Eu não quero saber quem é. O secretário não vai ser amigo do prefeito. O secretário não tem que ser tirado do bolso do colete do prefeito. O secretário tem que ser indicado por quem produz, quem faz Juiz de Fora andar. Isso é o nosso desejo. Isauro, te agradecer por inaugurar conosco esse espaço, né? Essa conversa, esse podcast, como todo mundo conhece. Agradecer pela sua disponibilidade, pela sua presença, por poder se colocar, né? Colocar a sua opinião, realmente dar a cara a tapa para o eleitor, para que o eleitor possa fazer uma escolha saudável no dia 6 de outubro. Suas colocações, o que você quer falar para o seu eleitor? Olha, primeiro eu quero agradecer você, agradecer o JF Informa por esse momento. Isso, como eu brinquei no início, eu sou quem está estreando aqui nesse podcast com os candidatos a prefeitos. Eu quero dizer que isso é tão importante, mas tão importante, você levar a informação para o eleitor do que eu penso. E eu penso dessa forma. Eu não posso mentir para o eleitor, Éder. Eu não posso estar aqui pensando uma coisa e fazendo outra, ou fazendo uma coisa e falando outra. Esse sou eu, nu e cru. Do jeito que você está me vendo aqui, sou eu, desde quando fui vereador, defensor público, simples como 99% da população brasileira, vive dificuldade como 99% da população brasileira, tenho os meus problemas como 99% da população, tenho os meus sonhos como 99% da população, e o desejo, de fato, de ver uma cidade que seja melhor, de ver uma cidade em que possamos ir e vir com segurança, ter uma saúde de qualidade, ter um transporte público de qualidade, ter desenvolvimento, trazer os 5 times, os 4 times do Rio de Janeiro para jogar em Juiz de Fora, que nós não falamos de turismo. Nós vamos dar o estádio Maria Helena para o Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. O Vasco, esse final de semana, jogou o mando de campo dele lá em Brasília. Por que não veio jogar em Juiz de Fora? 40 mil torcedores. Lá ele recebeu R$1 milhão. Aqui, se colocar o ticket médio do ingresso, 40 mil pessoas, dá R$4 milhões. Nós não queremos um centavo desse dinheiro. O dinheiro vai ser para os clubes. Nós queremos que ele traga torcedor da Zona da Mata, torcedor de Petrópolis, de Três Rios, de Itaipava, do entorno de Juiz de Fora, torcedor de Juiz de Fora, fazer a nossa economia girar, fazer a gente ter um hotel cheio, um restaurante cheio, um bar cheio, o taxista rodando, o aplicativo rodando, comprando no nosso comércio, indo na nossa feira de domingo. É isso que nós queremos, fazer uma Juiz de Fora diferente, fazer com que esses 4 times do Rio possam jogar no mínimo uma vez por mês cada um em Juiz de Fora, fazer com que esse time possa realizar 2 peneiras, uma de menino e uma de menina por ano em Juiz de Fora. Nós queremos fazer isso em prol de Juiz de Fora. Nós queremos olhar para o futuro como Melo Reis, há 45 anos, 46 anos atrás olhou. Nós queremos fazer uma Juiz de Fora que seja boa para todos, para criança, para jovens, para adultos e para idosos, e principalmente para a mulher, que nós temos aqui, a delegada Sônia Parma, uma referência na defesa da mulher. Delegada há 30 anos em Juiz de Fora, delegada da mulher, criou a Casa da Mulher, o Conselho da Mulher. Essa, verdadeiramente, é a delegada que cuidou da mulher em Juiz de Fora. 15 anos. E não outros que passam pela delegacia lá, ficam 2, 3 anos e falam que é referência na defesa da mulher. Essa aqui, sim, referência na defesa da mulher. Então, nós queremos juntos, eu e a delegada Sônia Parma, fazer uma cidade mais
feliz, mais segura, mais bonita, mais protegida e mais próspera para todos. E uma última pergunta para a gente encerrar de vez. Para você que está aí nos assistindo, que eu creio que é a pergunta que você tem em mente. Isauro, por que o eleitor deve votar em você? Porque eu estou preparado para ser prefeito. Eu me preparei 40 anos para ser prefeito. Eu conheço Juiz de Fora mais do que todos os candidatos. Porque aqui fui vereador 5 mandatos. Fui deputado estadual morando aqui, moro num bairro pobre, continuo morando nesse mesmo bairro. Fui defensor público, 35 anos. Fui diretor do PROCON. Fui motorista de táxi em Juiz de Fora. Fui serventuário da Justiça. Fui presidente de bairro. Fui presidente de diretório acadêmico. Então, a minha história é Juiz de Fora. Eu conheço Juiz de Fora. Estou preparado para ser prefeito de Juiz de Fora. Como a Sônia está preparada para ser vice-prefeita. E nós temos o melhor programa de governo para Juiz de Fora. Só por isso, eu acho que você vai fazer, com certeza, um 10 para a gente fazer uma cidade nota 10. Isauro, mais uma vez, muito obrigado. Desejo-lhe boa sorte e que o eleitor, você que nos assiste, possa ter aí pesado, né? Eu creio que você vai acompanhar as próximas e eu te peço que acompanhe. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, das demais coisas. Mande para nós a sua mensagem pelo WhatsApp, 8816-9785, DDD 32. Envie a sua sugestão de pergunta, envie a sua sugestão de um tema para ser falado aqui. Siga-nos nas redes sociais e, mais uma vez, aquele nosso muito obrigado. Que esse abraço que sai do meu coração chegue até você e te abrace aí em casa nos assistindo. Muito obrigado por acompanhar esse momento conosco. Até a próxima.